Todos os relatos aqui apresentados são baseados em fatos reais. Salve galera, Juliano para mais um novo vídeo aqui no Linha do Medo. E agora a gente está estreando um novo quadro que são relatos. Todos os relatos são baseados em fatos reais. Se você tem o seu relato e quer passar pra gente, a gente vai colocar a foto aqui se você autorizar. Senão a gente coloca só o nome, né, e a localidade para a pessoa que está assistindo ter um embasamento de onde está vindo a história e que se trata sim de mais uma história verdadeira. E se você tem o seu relato e quer passar o seu relato pra gente, entra no direct do Instagram, tá aqui na tela, nosso Instagram, ou no Facebook, né, no Messenger, manda pra gente que a gente vai estar coletando e posteriormente estar trazendo aqui pro quadro Relatos Reais. Bom, e o relato que a gente traz hoje aqui é do Daniel, né, de Guarapuava, lá do Paraná. Ele conta pra gente que ele passou a noite na casa do primo dele e aconteceu uma coisa muito estranha. Como ele tinha um compromisso que era na cidade do primo dele, ele não morava lá, ele morava numa cidade vizinha, ficaria mais fácil ele acordar na casa do primo e dali ir até o compromisso. Então ele passou a noite na casa do primo. O Daniel saiu da sua casa, né, e se deslocou para a cidade vizinha, que é a casa do primo dele. Chegando na casa do primo dele, ele chegou ao anoitecer, então colocaram o papo em dia, conversaram. O primo dele morava sozinho, né? Então o primo dele disse: olha, primo, eu vou dormir porque amanhã cedo, 5 horas da manhã, eu tenho que estar no trabalho. Você fica à vontade, como que quiser, se precisar de qualquer coisa, pode fazer de conta que está em casa e eu vou descansar e amanhã de manhã, quando eu sair para trabalhar, eu vou jogar a chave por baixo da porta. Então ficou tratado tudo isso tranquilo. O Daniel ficou vendo TV até um pouco mais tarde e resolveu deitar, porque 7 horas da manhã ele teria que estar saindo de casa já para chegar no compromisso cedo. Então, deitado tranquilamente, como de costume ele costumava orar, fez a sua oração, deitou e acabou pegando um sono. Parecia que ia ser mais uma noite tranquila, mas não. Então Daniel acorda no meio da madrugada, ele não sabia que horas eram, mas escutava barulhos vindo da cozinha, barulhos de louça, panela, armário da cozinha batendo, fechando, passos. Ele pensou que era o primo dele que estava acordado, né, preparando-se para sair para o trabalho. Mas o que ele achou estranho foi que a luz da cozinha não estava acesa, que ele estava no quarto da frente e a casa tinha uma sala grande, quartos na lateral, casa de assoalho de madeira, né? E a cozinha eram 2 degraus que desciam da sala, então era a cozinha. E quando se acendia a luz da cozinha, iluminava aquele corredor. A porta do quarto dele estava aberta, iluminava o chão ali, dava para ver que a luz da cozinha estava acesa. E a luz da cozinha não estava acesa. E continuava batendo panelas, batendo armários, parecia que tinha alguma pessoa mexendo na cozinha. Achando tudo aquilo muito estranho, Daniel estava com o relógio de pulso, ele olhou para o horário, eram 5h20 da manhã, o primo dele já teria começado a trabalhar nesse horário. Então ele descartou a ideia que poderia ser o primo dele. Ele achou muito estranho que as luzes estavam apagadas. Ele continuou quieto na cama, muito assustado, e dizia ele que ficou atento pensando que poderia ser um ladrão. Ele iria aguardar mais um tempo para ver o que iria acontecer. Se fosse realmente um ladrão, ele sairia da cozinha e viria para dentro da casa olhar os quartos. E de repente aqueles barulhos da cozinha cessaram. A casa ficou em absoluto silêncio. De repente, na entrada da sala, ele ouviu passos caminhando em direção ao quarto onde ele estava deitado. Enquanto aqueles passos se aproximavam mais e mais, ele pensava em 1000 coisas. Ele ficou estático, parado, e ele estava deitado na cama, virado de frente para a porta do quarto e ficou apenas olhando, paralisado. E aqueles passos naquele assoalho faziam um barulho assustador. E ele paralisado até que aqueles passos alcançaram a porta do quarto dele. E ele viu uma figura, um vulto de um homem parado na frente da porta do quarto, paralisado, olhando para dentro do quarto. Ele não conseguiu se mexer, ele ficou totalmente paralisado, olhando e esperando qualquer atitude para ele tomar uma ação. Enquanto ele olhava,
aquela figura parada na porta do quarto dele, ele não conseguia tomar nenhuma ação. Ele estava paralisado, fixamente olhando, até que então aquela figura recuou e voltou a caminhar em direção à cozinha. E o Daniel continuava assustado e não conseguia se mexer, continuou só ouvindo aqueles passos se afastarem do quarto dele. Aquilo não parecia um ladrão para ele naquele momento. Então aquela coisa foi e ficou em silêncio total a casa. Nada mais bateu na cozinha, nada mais voltou para a sala. E o Daniel não conseguia se mexer. Ele não tinha coragem, ele não tinha forças suficientes para levantar da cama e olhar o que era aquilo. Àquela altura, ele sabia que aquilo não se tratava de nada naturalmente vivo. Então Daniel continuou deitado, com os olhos arregalados, esperando o dia clarear. Ele estava sem coragem de se mexer, sair daquela cama e ver o que realmente era aquilo. Começou a raiar o dia. O Daniel levantou devagar, sentou na cama, muito assustado, colocou sua roupa e caminhou lentamente até a porta da sala para averiguar se tinha alguém ali dentro ainda. Já tudo claro, ele estava mais tranquilo. Ele viu que não tinha ninguém na sala e avistou a cozinha, onde também não tinha ninguém. Então ele caminhou até a cozinha. Chegou na cozinha, não tinha nada bagunçado, não tinha porta de armário aberta, não tinha panela jogada. Mas aquele barulho que aconteceu de madrugada era para estar numa total bagunça a cozinha. Ele tratou rapidamente de voltar para o quarto, pegar suas coisas, sair da casa o mais rápido possível. Então Daniel ligou para o primo dele à noite e perguntou para o primo dele se teria uma segunda chave, uma chave cópia, para que algum amigo dele pudesse entrar ali ou alguém conhecido. O primo dele disse que não teria nenhuma chave cópia. A única chave que teria da casa era aquela que ele jogou por baixo da porta e estaria no meio da cozinha. E então Daniel ficou muito assustado. Me perguntou se ele teria pregado uma peça, né? Ele disse não, que 5 horas da manhã ele estava batendo, já estava com o relógio ponto batido, né? Ele já estaria trabalhando. Não seria ele que teria feito aquilo. Ele perguntou para o Daniel se o Daniel não tinha sonhado com isso. Daniel jura até hoje que não. Aquele barulho foi muito real e ele jamais havia presenciado algo daquela forma. E relatou também que jamais vai dormir na casa do primo de volta. Bom, galera, o relato de hoje era esse, o relato do Daniel de Guarapuava, do Paraná. E se você curtiu essa história, deixa o seu like aí, compartilha essa história. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, não deixe de ativar o sininho para quando a gente lançar um novo vídeo o YouTube avisar você. Então a gente vai terminando por aqui, agradecendo a sua presença aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!